A astrologia é um assunto muito difícil de entender, mas a gente fez um esforço e conseguiu uma ajudinha com o cara que tem a manha. De quebra, ele nos ensinou um pouco sobre a numerologia. Então vem com a gente que o Tribos.com está entrando no mundo das ciências esotéricas. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui com o Elias, que é numerólogo, e ele vai contar pra gente um pouquinho desse mundo esotérico. Elias, como que funciona a numerologia e a astrologia? Bom, a numerologia e a astrologia são duas ciências esotéricas que trabalham a questão do autoconhecimento. O objetivo delas é fazer com que as pessoas tenham ferramentas para se conhecer cada vez mais. Ao contrário do que muita gente imagina, que pensa que numerologia e astrologia são meios de adivinhação, elas têm essa função de fazer a pessoa se autoconhecer, conhecer os seus potenciais e as suas dificuldades. E aí sim elas terem ferramentas para mudarem aspectos que eram previstos a nível de futuro. Elas não são ciências adivinatórias como eu já disse que a maioria das pessoas acreditam, mas elas têm um aspecto muito mais profundo do que isso. Além da astrologia ocidental, existem várias outras vertentes, como a astrologia horária, a eletiva, a agrícola e a chinesa. Essa última existe desde 2000 a.C. Conta a lenda que Buda, antes de morrer, chamou os animais para se despedirem. Somente 12 foram, e eles se tornaram os anos da astrologia chinesa. Cada cultura criou a sua forma de observar e de analisar os astros. Porque o que é importante é que aquele conhecimento tem identificação com as pessoas. Então, por exemplo, nós aqui no meio ocidental conhecemos aquele zodíaco que é Áries, Peixe, Libra, esses signos zodiacais que são, na verdade, as constelações que fazem parte do Equador, que são em volta do Equador do planeta. Se você pegar a astrologia védica, que é a astrologia indiana e tibetana, eles vão relacionar as características dos planetas com cristais. Se você for trabalhar a questão da astrologia chinesa, elas vão relacionar as características dos seres humanos aos animais sagrados para Buda. Então o que acontece? Sempre você vai associar uma questão, você vai criar um arquétipo dentro daquilo que é real para a vida daquela sociedade, porque senão não tem fundamento, não tem uma associação e a pessoa não se identifica com aquilo. Os signos são constelações que influenciam o destino e o caráter daqueles que nascem em cada período do ano correspondente a um signo. Eles são regidos por seres no universo, como a Lua, os planetas, o Sol, etc. Em algumas situações, por exemplo, no meu caso, eu já fui para poder saber um pouco sobre o meu signo e as características dele não condiziam em nada com a minha personalidade. Tem alguma explicação para isso? Tem sim. Na verdade, todo ser humano ele tem, de acordo com a astrologia ocidental, 3 signos. Um signo que regeria a vida da pessoa de 0 até os 14 anos, que é relacionado à formação do corpo emocional da pessoa. Um outro signo, que seria o signo tradicional solar que todo mundo conhece, que regeria a vida da pessoa de uma forma mais intensa, dos 14 aos 28 anos, que é a formação do corpo mental da pessoa. Aos 28 anos, os seres humanos eles adquirem o que a gente chama de maioridade astral, né, que é quando você tem totalmente formado o corpo emocional e mental da pessoa, e a partir daí você vai ter um ciclo produtivo. Quando você entra nesse ciclo produtivo, você tem a ação de um terceiro signo de uma forma muito mais intensa, que seria o signo ascendente, que poucas pessoas conhecem e na verdade é o que as pessoas menos dão importância. E que na verdade é o que mais vai reger a vida da pessoa. Então muitas pessoas acabam não se identificando com a característica do signo, um dos motivos é esse. Outro motivo é que assim, não é simplesmente o signo. A astrologia tem a posição dos planetas e de outras constelações no horário de nascimento. Então é muito mais complexo do que simplesmente você pegar o signo e ler o horóscopo no jornal. Os astrólogos organizam as informações que coletam em efemérides, que são tabelas que indicam a posição dos astros para cada dia do ano. A gente sabe também que existe uma teoria que foi difundida pelos maias, de que o mundo iria acabar. Eles descobriram isso através da astrologia mesmo, observando os astros. Isso é verdade? É mentira? A teoria, a profecia maia, ela é uma situação que é real. Não só a profecia maia fala dessa questão, entre aspas, de fim do mundo. Porém, o fim do mundo não é como as pessoas imaginam que o mundo vai acabar. É um processo de transformação que a sociedade está vivendo, que já é uma coisa palpável para todo mundo. Essas crises, essa situação difícil, desemprego,
Então isso é que é previsto. Na verdade, é esse processo de transformação. Quando você fala em fim, você está relacionando esse fim à morte, e morte nunca é uma finalização, uma coisa que vai deixar de existir, mas sim uma transformação, é uma mudança de estado. Então, o que tanto os maias quanto outras várias filosofias preveram, há muitos e muitos séculos atrás, não era o fim do mundo, mas uma mudança de situação da sociedade, como a sociedade viveria. Tanto numerologia quanto astrologia, elas têm que dar um resultado muito próximo, porque você não tem duas verdades sobre a mesma pessoa. Só que o que acontece? A numerologia se aprofunda mais em alguns aspectos e a astrologia vai se aprofundar mais em outros aspectos. Porém, todas elas vão ter que dar uma informação semelhante, então elas são informações que se cruzam, se combinam e se complementam. Então, não são coisas distintas, totalmente separadas, são situações que se complementam. Gente, hoje a nossa matéria de astrologia e numerologia temos um convidado especial, um velho conhecido do Tribos.com, o Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, e aí? Joia? Joia. E aí, hoje o Elias vai fazer o mapa numerológico do Gabriel para mostrar para vocês como que funciona. Bom, aqui nós temos o nome dele, nome completo, a data de nascimento e o horário de nascimento. Como não foi um horário próximo da meia-noite, também não era um período em que haveria horário de verão, a gente desconsidera essa questão do horário porque ela se torna totalmente inútil para a numerologia. Tá? Então aqui nós vamos transformar o nome dele em números, utilizando o que a gente chama de tabela pitagórica, que é uma tabela alfanumérica. O mapa que a gente vê aqui na lousa do Gabriel, que é o nosso cobaio da noite e da tarde também, representa, assim, entre muitos aspectos, um racionalismo excessivo. Ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa que tem um emocional, que manifesta um emocional, esse racionalismo excessivo dele acaba sobressaindo sobre esse emocional. Então ele acaba se tornando uma pessoa muito mais introspectiva, uma pessoa muito mais quieta, uma pessoa assim, poderíamos dizer assim, tirando-se os exageros, uma pessoa muito mais misteriosa, porque ele se esconde muito em cima dessa máscara desse racionalismo dele. Eu cheguei lá achando que ele ia adivinhar algumas coisas e tal, mas na verdade ele falou algumas coisas que eu não parava para pensar e que tinha realmente a ver com minhas atitudes, com alguns pensamentos meus. E é isso aí então.